Bom dia, minha gente. Tudo bem? Para o torcedor do Bahia parece que não, né? Mas vamos direto ao assunto, né? Vamos falar do empate de ontem do Bahia em tempo normal, 0-0 contra a equipe do CRB e a derrota nos pênaltis. Cada time bateu 8 pênaltis e o Bahia terminou perdendo sua última penalidade com o Caio Alexandre. Aliás, o futebol é interessante, né? Depois do jogo, nós ficamos ouvindo os torcedores, recebendo mensagens e tudo mais, e nenhum torcedor falou da perda do pênalti de Caio Alexandre. Muita gente que criticou, né, o Marcos Felipe, muita gente criticando o Rogério Ceni, muita gente criticando Cauli pela perda daquele gol durante a partida, mas ninguém tocou no assunto de Caio Alexandre, que não tem culpa também não. Qualquer um ia perder, e quem perdesse ia ser criticado, não é isso? Então não é muito por aí para a gente estar fazendo a avaliação do futebol. Detalhe, minha gente, vocês lembram que na semana passada, antes ao jogo contra o Criciúma, eu coloquei para vocês aqui, até nos programas que trabalho e nos vídeos que eu gravei, que o Bahia era favorito, inclusive, para ganhar o jogo do Criciúma pela Copa do Brasil no jogo de lá, de Criciúma. E o Bahia fez um bom jogo, porque assim, o futebol ele tem que ser avaliado de jogo para jogo. Não adianta ser um grande time, a seleção mundial, se você não avaliar os aspectos do momento, se você não avaliar o adversário, qual a competição que está sendo disputada, tudo isso tem que ser avaliado. E no jogo contra o Criciúma, foi o que eu imaginei, o Bahia vai jogar no campo do Criciúma, pelo estilo de jogo do Bahia, o Criciúma vai sair porque tem que vencer o jogo jogando dentro de casa, não tem outra alternativa. O Bahia fez o placar dentro da Fonte Nova de 1-0 e o Bahia pode se aproveitar, pode ter espaço para o Bahia jogar. O Criciúma não vai ser aquele time que vai jogar todo atrás. E nesse espaço o Bahia, por ter mais qualidade técnica, vai vencer a partida. Nessa semana que passou, na sexta-feira, quando eu fui dar o placar do jogo Bahia e CRB, né, eu avaliei todas as situações, porque tanto eu vi o jogo do Bahia na quinta-feira, quanto vi o jogo do CRB também na quinta-feira. O CRB foi no Ceará, lá em Fortaleza, e bateu o time do Ceará, passando por essa mesma fase que o Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E vi um time jogando com uma postura muito boa, uma marcação perfeita, né, ao time do Ceará, com saídas inteligentes para o ataque. E quando eu fui dar o placar na sexta-feira, no Resenha das 6, eu disse 1-0. 1-0. E senti naquele momento que eu cheguei a falar assim, ó, de graças a Deus o Bahia dá 1-0, porque o Bahia estará classificado à final da Copa do Nordeste. Por que esse placar e por que essa avaliação? Eu disse, vai pegar um time difícil, um time que marca muito bem, joga com 2 volantes, o terceiro volante, né, e vou explicar isso, na minha visão, foi que eu vi, o GG joga futebol e marca também, porque ele não é um exímio marcador, mas é um cara que retrai ali, sabe marcar e dar o combate ao adversário, né, e um time que vai buscar os contra-ataques e vai se fechar jogando na Fonte Nova. Então o Bahia vai ter que estar num dia muito bom para poder sair dessa marcação, porque tem um técnico muito bom, o Daniel Paulista, o cara que vem fazendo um trabalho excelente no CRB, foi campeão alagoano, vem nessa campanha muito boa na Copa do Brasil, o time está com uma motivação sensacional, tem premiação, né, na passagem, então tudo isso conta numa partida de futebol. Então, ontem o Bahia teve muitas dificuldades, principalmente com o Caio Alexandre mais uma vez, mas não foi porque o Caio Alexandre em si jogou mal. Ontem foi pela marcação do GG, a marcação individual. GG não largava Caio Alexandre de jeito nenhum. O Cauli muito marcado, né? Para o jogador do Bahia ter uma posição, para aparecer no jogo, ele tinha que vir ontem cá para a zaga, né? Como o Everton Ribeiro fez algumas vezes, né? O Jean Lucas, que tinha mais liberdade no Bahia, porque tinha 2 volantes pegadores no CRB, o João Pedro e o Falcão. Esses caras ficavam na frente da zaga e juntando com os outros atacantes que vinham marcar, até o Anselmo Ramon vinha para o campo dele para fazer a marcação. Então, como o Bahia é um time centralizado, que joga pelo corredor central, o Bahia não é um time que joga com pontas abertas, isso dificultou muito.
E vale ressaltar, porque muita gente depois do jogo disse assim, deveria ter entrado com Biel e com Ademir. Gente, existe uma diferença muito grande, aí eu volto para o jogo do Criciúma. Se o Bahia fosse jogar com o Criciúma e o Bahia precisasse do resultado, o Bahia poderia entrar com 2 pontas abertos, porque o Criciúma estava em cima do Bahia e são 2 jogadores de velocidade, de você enfiar uma bola no ponto futuro para eles na velocidade ganhar. O jogo de ontem não era jogo de velocidade, era o jogo onde o Bahia ia entrar, ia jogar no campo do CRB e não precisava dessa velocidade. É claro que você tem que sempre ter um dos meias, né, abrindo nas pontas, porque você não joga com ponta, mas você joga com algum jogador que está ali no campo caindo pelas pontas, ou os laterais, né? Se os laterais estiverem fogosos no dia, eles têm que estar sempre dando essa amplitude, abrindo o time adversário. Ontem o Bahia não foi um dia brilhante para o Bahia a nível de inversão de posicionamento. O Bahia foi lento ontem. Ontem o Bahia precisava ser mais rápido para criar oportunidades melhores dentro da área da equipe do CRB. O CRB em momento nenhum, né, assustou o Bahia com chutes dentro do gol. O goleiro do Bahia não pegou nenhuma bola. Teve 2 chutes um pouco mais perigosos que passaram ao lado da trave. Até teve, mas nada de excepcional. Mas dizer que o CRB teve alguma chance de gol, que chutou, que o Marcos Felipe pegou durante a partida, negativo. O Bahia tinha a posse de bola, né? O Bahia era que tocava no campo do CRB, mas sem ser rápido, quando você não tem uma dinâmica e uma intensidade maior, facilita a marcação. E ontem pouco vimos a troca de posicionamento, por exemplo, do Tassiano com o Cauli. A troca de posicionamento defensivo existiu. Uma hora vinha o Caio Alexandre sair com a bola, uma hora veio Everton Ribeiro, outra veio Jean Lucas. Mas só que você perceber, no momento decisivo do segundo tempo, quem teve que criar foi Canu e Gabriel Xavier, porque os jogadores de meio do Bahia estavam muito marcados. Então esses 2 jogadores tiveram que sair, atacar, chegar até na área com a bola praticamente dominada, tanto Canu quanto Gabriel Xavier. Então o time do CRB se fechou completamente, não deu, né, uma situação de gol dentro da área deles para o Bahia. A única realmente que apareceu, Cauli perdeu, e ali não pode perder, né? Uma metida de bola do Everton Ribeiro no ponto futuro, ele só era cortar o goleiro para o lado esquerdo, isso é básico, era que qualquer outro jogador em outro momento faria. Ele na cara do gol com o goleiro, tentou dar um toque pelo lado, quando ele tinha que driblar para o lado esquerdo o goleiro se jogou todo ali, o lado esquerdo ele cortava, entrava na cara do gol e faria o seu gol. Fora isso, uma cabeçada, né, do Arias dentro da área, o goleiro fez uma boa defesa, e os 2 chutes, uma no primeiro tempo, dentro da área, que o Jean Lucas chuta, bate no travessão e desce, e uma no segundo tempo, de fora da área, que o Jean Lucas chuta e bate na trave e vai para fora. Mas não foi aquele Bahia de criação dentro da área do adversário, de fazer aquelas jogadas envolventes, porque não tinha espaço. Imagine você com 8 jogadores ali, mais ou menos, né, dentro da área, na frente da zaga, para você furar esse bloqueio, realmente é muito difícil. Então o Bahia não conseguiu fazer o seu gol, empatou de 0-0 e nos pênaltis. E aí vem um detalhe, né? Não é que a gente tem que execrar, como eu vi muita gente, esse goleiro não presta. Olha aí, gente, uma coisa é a bola rolando, 90 minutos, jogo a jogo, outra coisa é uma disputa de pênalti, onde o goleiro não pega pênalti, simplesmente. O retrospecto do Marcos Felipe pegando pênalti no Bahia está aí nos sites, é terrível. Se você for olhar, é muito ruim o retrospecto dele pegando pênalti pelo Bahia. Então você não pode dizer que o goleiro não presta, manda embora, tinha que botar outro. Não é assim. E os 90 minutos? Como é que vai fazer o treinador de futebol? Então ontem, por exemplo, eu ouvi também vários torcedores dizendo que Rogério Ceni não presta, que Rogério Ceni é retranqueiro. Poxa, gente, o que foi que o Rogério Ceni fez de estranho? Não tenho procuração para defender ninguém aqui não, mas o que foi que o Rogério Ceni fez diferente para o torcedor estar esculhambando? É claro que o torcedor tem que estar magoado mesmo, e isso tem que ser tocado o assunto. Rogério Ceni perdeu o Campeonato Baiano, a final para o Vitória. Rogério Ceni perde a classificação à final da Copa do Nordeste. Isso tem que ser reavaliado realmente. Mas dizer que não presta, que é retranqueiro, não. O Bahia tem jogado bem. O Bahia tem encantado o Brasil. Rogério Ceni tem sido votado aí, comentado como um dos melhores técnicos do Campeonato Brasileiro por fazer o Bahia jogar
desse jeito que joga. Agora, a gente tem que fazer uma avaliação num ponto onde tem que ser tocado, né? Da perda do título baiano, da perda da final da Copa do Nordeste, o torcedor já esperava. O próprio Rogério disse que pensou, né, durante a semana mais facilidade, que ia ser mais fácil para vencer a equipe do CRB, mas como a gente sempre diz, o jogo é jogado, ele não é falado, não é conversado, são 90 minutos dentro do campo, onde você tem que fazer, né, por onde ultrapassar, às vezes, a marcação dura, como foi ontem, do time do CRB. Me preocupa muito o que o próprio técnico do Bahia falou também ontem no vestiário, de que não existe nenhuma intenção do Bahia em contratar jogadores nessa janela que vai ser aberta agora em julho. Isso preocupa a todos nós, porque o Bahia não tem um elenco grande, o elenco do Bahia é a conta do chá. Veja que no jogo do Criciúma, por não ter Vitor Cuesta e não ter Everaldo, o Bahia levou 2 goleiros do banco e ainda foi com um a menos no banco de reservas, porque não tinha jogadores. Então o elenco do Bahia é um elenco enxuto, é um elenco muito curto. Então, minha gente, você que está direto falando, mandando mensagem que o Bahia vai ser campeão brasileiro, esqueça. Se o Bahia não contratar uns 5 jogadores, né, para suprir a ausência que tem dentro do elenco, esqueça título do Campeonato Brasileiro. Uma Copa do Brasil pode até ser, né? Faltam 4 adversários. E isso acontece. O Bahia pode passar desses 4 adversários. É uma situação mais rápida, é um mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, com elenco enxuto como o Bahia tem, e a gente vê que o Bahia necessita de jogadores. Ontem, por exemplo, eu acho até que o Rogério tirou numa hora ruim o Everton Ribeiro. Ainda eu acho que Everton tinha um gás para dar no jogo. Acho que ali perdeu uma conexão maior de um jogador inteligente, como aquela enfiada de bola que ele dá para Cauli. É um jogador que poderia ter ficado mais. O Depena, por exemplo, se tivesse no banco de reservas, aí sim poderia entrar naquela situação. Mas, gente, foi complicado, entendo a tristeza do torcedor, tem que estar magoado mesmo, mas calma com os comentários, quando diz que o Rogério é o técnico retranqueiro, quando diz que o goleiro não presta, tem que tirar, que o Bahia não é corajoso dentro de campo, nada disso, né? Nada disso. Cabeça no lugar. Bahia tem aí agora Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro e vamos ver agora contra o Atlético Mineiro no próximo domingo se o Bahia consegue jogar um bom futebol e trazer pontos lá de Minas Gerais. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo.